tantos rostinhos conhecidos, e mais uma vez, para a gente poder estar junto, como o Cláudio falou, nessa oportunidade. Então, vamos seguir em frente nesse trabalho que esses irmãos, como Dona Terezinha e tantos, né, o seu Dutra, que a gente teve a oportunidade de conhecer e se inspirar bastante, e também Eurípides, e esses irmãos que nos inspiram e que nos conduziram, de certa forma, nessa direção para despertar a consciência, ou pelo menos no labor, né, desse despertar que ainda talvez estejamos nesse processo. Então, eu vou conduzir o assunto levando bastante a reflexão, que é, na verdade, um dos modos como Eurípides tem, de certa forma, também trazido a todos nós, convidando a trazer esses conhecimentos que eu acho que todos nós, de certa forma, aqui nessa sala, independente de qualidade ou quantidade ou nível, mas a gente já direciona o pensamento à visão do espírito que somos e projetando um pouco as questões nossas aqui da Terra, que todos nós estamos inseridos, todos nós estamos vivendo, né, literalmente, que a gente possa, então, caminhar nesse processo, evitando, talvez, aqui hoje, pelo menos da minha parte, uma carga teórica. Eu não, hoje, por meio dessas tecnologias, mesmo no YouTube, a gente tem uma apresentação muito boa da nossa querida Kika, né, que inclusive poderia estar aqui, e a Kika teve a oportunidade de trabalhar isso num dos últimos encontros, se não me engano foi, acho que janeiro, sei lá quanto que foi exatamente, depois eu vejo, posso passar para vocês, que traz ali um conteúdo teórico bem sobre a consciência existencial, consciência moral ou consciência espiritual, e eu vou tentar fazer uma condução de uma forma bem prática daquilo que a gente tem conseguido vivenciar, daquilo que a gente tem conseguido sentir mesmo, para talvez ilustrar melhor como que a gente tem percebido hoje, agora, nesse instante, esse despertar da consciência. Então vamos juntos, fiquem à vontade para também interagir. Eu não tenho nenhuma uma fala absolutamente pronta, um roteiro a seguir, então fiquem realmente à vontade, seja por chat, seja solicitando a abertura do microfone. Também, Cláudio, como de praxe, daqui a pouco eu vou pedir para compartilhar a tela, né? Aí você habilita aí quando possível. Tá liberado, você pode colocar na hora que você quiser, tá? Obrigado, Cláudio. E só um detalhe, assim, eu pus um negócio aqui hoje, então, reparem, não é uma bandagem, tá? Às vezes pode saltar curiosidade, mas é só um adesivo mesmo. Pus uma camisa para disfarçar um pouco, porque está tudo com adesivo de tendinite aqui, mas está tudo certo, graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos começar esse processo que a gente tem sentido e percebido hoje. Primeira coisa, né? Quando nós encarnamos aqui neste planeta, em especial a Terra, hoje, mais do que nunca, nós temos visto, assim como tivemos a oportunidade de comentar antes, de tratar este momento e este local, que para nós ele é grandioso, mas dentro da imensidão das diversas moradas, e moradas não são apenas planetas, né? São todas as moradas que temos condições de habitar, como seres que somos criaturas divinas, somos co-criadores também, por termos já essa capacidade do livre-arbítrio, de fazermos as nossas escolhas. A gente então encarna num planeta com esse tipo ou características de provas, um planeta onde nós temos ainda a predominância ou a predominância da ausência do bem, vamos falar assim, né? Aonde todos nós ainda naturalmente operamos majoritariamente em busca de tudo aquilo que nos prende à densidade da matéria, e vai ser inevitável a gente conduzir o despertar da nossa consciência se a gente não nos localizarmos bem aonde nós estamos, em termos de consciência. A consciência existencial, ela está inerente às convenções sociais. E essa visão da consciência existencial, ou seja, daquela existência que trazemos aí aos aspectos também das nossas questões, né, anteriores ou da nossa anterioridade, nos coloca diante de questões
que a gente, pelo nosso, talvez, automatismo, ou ainda nossos vícios, a gente se apropriou de certos gostos, que a gente, então, gosta mesmo e vivencia aprisionados ainda em questões materiais. E por mais que estejamos hoje nessa existência buscando a espiritualização, ou que talvez alguns de nós já esteja num processo bem encaminhado de espiritualização, sem sombra de dúvida, se estamos falando uns com os outros aqui na Terra, é porque a nossa demanda ela é bem similar. A nossa demanda ainda é de vencer a matéria, ela ainda é de vencer os nossos interesses pessoais. Então, nesse processo todo, o despertar da consciência, ele é um conjunto de vitórias, de bons combates com nós mesmos. E que está muito distante de qualquer situação ligada a uma compreensão intelectual ou de um aspecto cerebral, ou muito menos de forma cognitiva. Porque, como nós todos somos estimulados, e esses estímulos nos colocam em movimento, o nosso pensamento, que é esse fio condutor que conduzimos, que é uma força eletromagnética também, de característica até que material, se formos ver, esse pensamento nos conduz, direciona, e formamos campos mentais quase sempre ligados ao direcionamento daquilo que nos coloca diante do interesse, que fazemos então as nossas escolhas, e ali, como temos os nossos comprometimentos diante da lei, a gente gera pelas nossas ações uma série de vibrações, talvez ligadas a essas sensações que retroalimentamos em nós aquilo que chamamos talvez de sentimentos difíceis, sentimentos doentes, e como é uma das missões, né, ou é a missão aqui da Fundação Carita, transformar moralmente o ser, nós estamos aqui unidos nesse propósito, de refletir, então, o que de fato nos aprisiona para que eu liberte. E essa libertação, ela só é possível quando esse fluxo mental nosso, esse pensamento, mediante os estímulos que recebemos no corpo, em vida, ele passa a verter a consciência, aquilo que é divino. Porque todos nós espíritas sabemos, já ouvimos e às vezes até bradamos, né? O grande e importantíssimo ponto trazido pelos espíritos, ali no Livro dos Espíritos, com Kardec organizando tudo isso, falando que é na consciência que estão as leis divinas. E todos nós, sem exceção, pelas leis todas que nos regem, por todas as leis que nos conduz, nós estamos submetidos ao ajuste a essas leis e agirmos como tal. Então, seres, ainda que somos com capacidade de escolhas pelo nosso livre-arbítrio, por sermos seres inteligentes e dotados desse atributo do livre-arbítrio, nós, por várias razões, em milhares de anos, como a gente já teve a oportunidade no ano passado, para quem esteve presente, de pôr aquela linha do tempo, que a gente viu a linha do processo evolutivo, né, que a gente teve condições de tratar aqui, nós fomos nos comprometendo, como ainda nos comprometemos com a lei. E a lei é a lei justamente daquilo que está preconizado na lei de amor. A lei de justiça, amor e caridade resume-se todas esse conjunto de leis. E agora, como nós conduzimos e operamos as nossas ações de uma forma com tropismo à matéria, isso é antagônico ou contrário àquilo que é da lei moral. E a lei, embora nós usamos palavras dos homens, né, para nos entendermos aqui, semanticamente, não tem nada a ver com uma questão como a lei de arbitrar na visão dos homens, ou de punição, mas aquilo que é presente, existente, imutável, ao longo dos séculos, ao longo dos milhões de anos, e independente do lugar que estamos, essas leis são as leis que regem todos nós.
Então, eu gostaria agora, sim, vou fazer o compartilhamento da tela para conduzir isso de uma forma talvez mais didática, para que a gente possa ter um aproveitamento disso melhor. E fique à vontade, mais uma vez, tá? Reforço, para poder interagirem ou colaborarem, fiquem bem à vontade, se precisar de voltar alguma coisa que passe batido. Então, olha só, como isso aqui são formas que eu hoje, né, consigo ver e sentir, é um esquema que eu já tenho trabalhado há um tempo, e isso me auxilia demais nesse processo, toda vez que a gente entra nessa temática da consciência, porque no meu dia a dia, honestamente, assim, com toda sinceridade mesmo, eu me exercito, eu acho que esse desenho eu fiz em 2015 ou 2016, não sei exatamente quando foi, mas esse esquema que eu acabei, deixa eu mostrar ele de um modo mais geral aqui, para a gente ver onde a gente vai chegar, tá? Esse esquema aqui, para mim, é uma forma que me auxilia muito a não só compreender, longe de compreender teoria, mas de conseguir ver, realmente, assim, eu vejo de olhos fechados no meu dia a dia esse processo que requer muita reflexão. E a reflexão, ele é o direcionamento do pensamento da consciência. Então, se a gente está aqui falando de despertar da consciência, esse exercício, esse recurso que Eurípides nos traz, com uma propriedade imensa para o nosso processo de transformação, de direcionar o pensamento à consciência, ele nos carece de algumas questões aqui que eu vou tentar trazer. Bom, primeira coisa, todos nós estamos submetidos a estímulos. Um processo reencarnatório, como eu comecei a falar há pouco, ele é, na minha forma bem simples de comentar, uma trama de estímulos, porque a gente, dentro das injunções reencarnatórias, nós encarnamos pelos vetores, pela lei de afinidade, que nos coloca realmente junto daqueles e nos locais que realmente necessitamos, mais uma vez, pelas questões das leis que nos regem. Porque da imensidão que temos, tanto geograficamente no planeta Terra, que a gente consegue ter a nossa escala, como dos diversos mundos. Se a gente olha aquela imagem das nebulosas, das galáxias, é um tamanho que a gente nem consegue ter noção aqui como homem na Terra. E o que nos faz colocar exatamente num ponto como Belo Horizonte, como Brasil, como Minas Gerais, que a gente, na verdade, está quase que colado um no outro, né? Como que nos traz situações provacionais de um momento do planeta, ou as características que nos unem, para que nós nos encontremos. E encontremos não apenas fisicamente, mas nos encontremos naquelas necessidades, porque a gente encontra o outro, seja nos confins do universo. Nós estamos conectados de todas as formas porque nós trocamos. E os estímulos, portanto, eles são, por exemplo, provenientes do meio que estamos, provenientes daquilo que o outro nos causa, proveniente das nossas atividades, aonde estamos no nosso labor diário e aonde o ambiente nos também traz. Os estímulos são proporcionados, por exemplo, pelo nosso pensamento, que a gente causa um estímulo nesse fluxo, a própria memória, né, que são registros que nós temos na nossa intimidade, quando acionado por certos estímulos, eles retomam certas lembranças que podemos gerar até emoções. Então, veja, eu estou aqui falando agora uma fala, tentando conduzir um raciocínio, mas se de repente eu começar a mudar a minha vibração da fala, ou direcionar o pensamento a imagens em vocês, eu vou provocar um estímulo que vai fazer um outro fluxo de condução. Então, sem que a gente perceba, no nosso automatismo do nosso dia a dia, quando estamos no estado de invigilância, nós operamos num fluxo quase sempre roteando, vamos falar em rota, roteando para as questões materiais. E aí, nós, então, vivemos neste influxo e nos viciamos nesse aspecto, colecionamos, então, o que chamamos de más tendências e vários comprometimentos disso. Então, observe que se eu fosse desenhar isso num plano, só para mostrar o desenho como um todo, era como se eu tivesse um fluxo. Aliás, deixa eu pegar um outro aqui que eu acho que vai ser melhor. Esse aqui vai ser bom. Ó. Imagina essa linha vermelha aqui, gente, como se fosse a rota
Então, tem um estímulo que ele me estimula algo mais material, mais denso. Então, esses estímulos aqui é como se fosse uma espécie de uma roleta, né? A gente toda hora está submetido a diferentes tipos de estímulos, o tempo todo, até parado, fechado, o que nós estamos projetando no nosso campo mental são estímulos. Então, tudo aquilo que vem de fora, ou que aciona em nós, ele gera este movimento no pensamento. Então, faz de conta que, didaticamente, essa rota vermelha aqui, tracejada, seja o fluxo, a rota do meu pensamento, tá bom? Então, repare que quase sempre eu opero aqui no nível material. E eu dividi aqui em dois planos, ó, esse plano superior aqui, como se fosse uma linha do Equador aqui, ó. Para cima é de ordem espiritual e para baixo de ordem material. Então, repare, mais uma vez, que o estímulo, às vezes, ele vai roteando aqui e os nossos interesses, eles operam quase sempre para as questões de prazeres que são mórbidos. Como assim mórbidos? Mórbidos é que são pontos mortos, que não geram construções energéticas de ordem moral em nós. Eles apenas como que é o verbo mesmo, lá que a gente fala, a gente se, do prazer, né, que são aprazíveis, de certa, a gente se compraz, de certa forma, em questões que aqui mora aquela velha coisa que a gente fala, assim, incansavelmente, que são derivações de orgulho e egoísmo. Então, vamos dar alguns exemplos práticos, que a gente sempre fala quando oportunamente, né? O meu pensamento vem, de repente, eu tenho tanta necessidade de ser notado, de alguma forma, que eu estou operando, surfando mesmo, na onda daquilo que me chama a atenção, que eu seja notado, seja percebido, e essa necessidade de ser percebido, ser notado, como sabemos, é o que nós chamamos de vaidade. E a vaidade é uma variação que didaticamente chamamos também do orgulho, que o orgulho é aquela disfunção que nós temos da realidade, que a gente acaba ajustando para mais, né? Ou desajustando uma percepção daquilo que não sou, ou daquilo que eu acho que sou, daquilo que projeto que sou de mim mesmo, e que eu gosto dessa projeção. Porque então eu me acho, assim, bem silenciosamente no meu íntimo, às vezes bom, melhor, superior, seja o que for, e às vezes, inclusive, quando a gente acha um outro estímulo de um outro irmão que nos convida a rever isso, porque às vezes a gente tem um irmão que ele é tão bom, de acordo com o meu julgamento, igual eu, até melhor, e aí eu travo verdadeiros duelos internos. Os duelos que eu fico, às vezes, tramando coisas ou sofrendo, seja por questões, inclusive, de inveja, são tantas situações doentias dos duelos, do orgulho, ou então alguém que me desafora e fala assim, mas esse cara não sabe com quem está falando, e aí a gente, com aquilo que nós, na visão do homem, qualificamos, seja pelo ego, seja por distorções de termos, né, mas no linguajar popular, a pessoa, então, se torna a nossa forma de ver ali presunçosa, arrogante, então a gente fala que é o orgulho, que, na verdade, é uma imensa falta de construção moral ligada à humildade, que nós não dispomos. E isso, na verdade, quando eu estou em determinados lugares ou situações, isso a gente se compraz. Porque quando eu chego num lugar, num recinto, e eu sou realmente recebido com extremo respeito, onde eu percebo que as pessoas têm uma certa subordinação, então eu estou num ambiente, sei lá, de trabalho, num ambiente social, e eu percebo que ali eu me sinto, aquilo, na verdade, me compraz, é um prazer doentio, mórbido, porque, na verdade, construção moral, de eu realmente andar dentro da lei, como a lei de igualdade, me encontrar com o outro, somar com o outro na lei de sociedade, com fraternidade, com humildade, onde eu tenho trocas, isso me falta porque eu não possuo. E aí, as minhas ações e as minhas atitudes, elas acabam, repare que essa setinha aqui rosa, né? Elas acabam retroalimentando novos estímulos. Porque eu reforço certos estímulos, e aqui eu vou voltar já essa caixa aqui, que eu pulei por querer, depois eu volto aqui nesses filtros,
para a gente entender o quanto que isso aqui é importante no processo da gente despertar a consciência. Só para ver que a consciência está aqui em cima, ó, tá vendo? Despertar, na verdade, é fazer com que essa rota aqui bata lá em cima. É mais ou menos isso, para quem está me entendendo até agora aí na visão didática. Então, repare que o prazer mórbido, ele me gera também ações e atitudes compatíveis com questões materiais. Então, o egoísmo, por exemplo, que é onde interessa as minhas coisas, os meus, e eu também me faz situações de prazeres, porque, afinal de contas, tudo vem a mim, vem a nós, eu não tenho ainda construções do ato de servir, e o servir eu preciso estar o outro, e servir não é necessariamente dar coisa ao outro, mas é servir às leis de Deus, servir as minhas ações seguindo aquilo que é de ordem moral. E isso também, a gente acaba colecionando energias, vibrações que vão ficando retidas na nossa malha perispirítica, por exemplo, e aqui eu até fiz uma composição de uma resultante que é nós, né? Então, nós, se fôssemos ver a coleção do que nós somos, a gente acaba sendo majoritariamente que uma área, se a gente comparar o que é verde e o que é vermelho, do que está visível, a gente acaba operando muito mais no âmbito material. E esse processo aqui, ele também gera vício, porque os prazeres mórbidos, a gente vicia naquilo que a gente gosta. Então, eu vou ali tocar piano no colégio, aí a hora que eu entro no salão, as pessoas me olham, aí eu abro o piano, faço um acorde lá, tudo dentro de mim, nas minhas ilusões, tá, gente? Tô falando nas minhas ilusões. Aí eu penso assim, nossa, agora tá todo mundo me observando, agora tá todo mundo me ouvindo, agora tá todo mundo isso. Ou seja, operando de uma forma doente, que eu posso tocar piano a noite inteira, ser a coisa mais bonita sonoramente, mas em mim, absolutamente em mim, totalmente inócuo. Um prazer mórbido. Não há construções e eu ando operando naquilo, as minhas atitudes doentes. E isso gera, então, retroalimenta aqui situações de extrema dificuldade. Então, como que a gente começa a vencer isso? Naturalmente, esse processo que eu estou aqui ilustrando, de vaidade, por exemplo, ou que o orgulho, eles nos causam profundos comprometimentos ao longo do tempo, como é a lei de ação e reação. E um dos sinais vitais, que nós, inclusive, chamamos de bênção, e Leon Denis traz isso muito bem nas suas obras, é a boa e velha dor. Porque a dor, ela é o aguilhão, geralmente, que o espírito já, dentro de várias questões, ele gera um movimento e a dor passa a ser um novo estímulo aqui, talvez benéfico, já rico de conhecimentos, de vivências, que faz com que o ser se movimente para novos caminhos, para, entre aspas, se livrar, libertar daquela dor. Dores por isso que nós falamos que a verdade nos liberta. A verdade, ela é justamente aquilo que é divino. Ela é consonante às leis divinas, às leis morais que a doutrina espírita nos traz. A doutrina espírita é um compêndio organizado pelos homens daquilo que é dos espíritos. É uma organização sistematizada que Kardec fez ali por meio das obras básicas, compilando um pensamento divino daquilo que somos como espírito. E essa visão divina é aquilo que é em verdade. Então, óbvio, né, que a gente não está confundindo aqui verdade com ponto de vista, mas em verdade, de acordo com as leis divinas. E aí, todo esse conjunto de verdades, que, repito, não são frases ou afirmações, palavras, não estou falando de pontos de vistas entre esta ou aquela visão, mas em verdade no sentido de lei. Em verdade, verdade vos digo, da mesma forma que, em verdade, nós sabemos que a lei da gravidade funciona, em verdade, nós sabemos que se eu pegar uma bolinha jogar na parede ali pela ação da física, vai voltar. Em verdade, sabemos também que se eu pegar isso aqui, poder dentro dessa água, meu dedo vai molhar, se tiver tudo certo, né, dentro das questões funcionais. E o homem, então, estuda todos esses fenômenos e organiza isso sistematicamente
e traz para dentro daquilo que chamamos de ciência. E a ciência, ela evolui justamente porque o homem também amplia o olhar sobre as leis divinas. Agora, do âmbito moral, a gente, como visão de espíritos, que agora estamos todos engatinhando na Terra, porque afinal de contas foi há um século e pouco que esse planeta teve acesso a conteúdos ligados ao espírito, a gente ainda, em 2021, que foi antes de ontem praticamente que chegou esse conhecimento para o homem, e nós, homens na Terra, ainda predominantemente operamos nessa forma aqui material, aonde também, dentro da consciência existencial, da consciência do que o homem faz na Terra, dos bons costumes sociais, da boa moral social, o homem se abaliza dentro daquilo que é da consciência existencial. Mas, quando o homem, dentro dessas ações e atitudes, gerando as reações de ordem do espírito, que é a dor, ele está, é da lei também nós entrarmos em conflito. O conflito é quando a nossa consciência existencial começa a necessitar da consciência moral. É quando nós nos encontramos em conflitos com aquilo que é da lei. E esses conflitos, quando não conduzidos nesse estágio ainda do conflito, nos levam a verdadeiros tormentos. Os tormentos já são atribulações, esses conflitos, vamos colocar com aspas, né, mal resolvidos ou mal conduzidos. Porque o conflito é quando o homem na Terra fala assim, opa, parece que isso não é certo. Né? Essa percepção do conflito não é, na verdade, certa dentro do ponto da visão existencial. Porque, às vezes, na visão existencial, ele olha assim, ele consulta os arbítrios do homem, que eu vou falar agora da lei humana, né, do jurídico, ou dos... Ele fala assim, na verdade, não tem nada que proíba isso. Então, é igual a gente sabe daquilo que fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, porque, na verdade, esse nem tudo me convém é justamente já um aspecto de conflito que a nossa consciência entra. Nós, em espíritos, por termos a centelha divina, por termos em nós todo esse arcabouço das leis da nossa consciência, nós dispomos disso dentro de nós, mas nós não temos, na maior parte das vezes, no estado bruto, condições de acessá-la, porque nós não temos vivências suficientes para rotear. E aí que vão entrar os filtros. Repare bem, quando a gente está submetido a um estímulo, nós temos aquilo que a equipe que hoje, de Eurípides, e esses irmãos que têm trabalhado para nos ajudar a ver, né, que a gente chama de evangelização, que é trazer o evangelho em nós, nos falou já muitas vezes sobre os filtros. Os filtros, aqui é tudo didaticamente, né, gente? Pelo amor de Deus, são imagens em plano de 2D, porque é só para ajudar aqui. Eu separei didaticamente isso, mas é tudo uma coisa misturada, porque quando a gente percebe o ponto de vista do espírito, repare que eu gosto muito disso aqui, ó. A gente é um conjunto de energias. Essas energias aqui é como se fosse um processo evolutivo, e a gente caracteriza com a visão de coloração, densidade, quase que textura, de acordo com as energias que a gente vibra, e a gente tem uma tendência a ir deixando isso de uma forma mais etérea, mais harmônica dentro de nós, de acordo com a nossa capacidade de depurar e transformar os sentimentos. Portanto, eu na minha forma de ver também, tudo isso aí está misturado. Então, voltando aqui nesse aspecto dos filtros, repare, aqueles filtros que eu coloquei aqui em cima, ó, essas caixinhas aqui, deixa eu voltar lá só um instantinho. Essas caixinhas num plano, numa caixa, se eu fosse ver de outra forma, eu poderia colocá-las assim, ó. Então, imagina que aqui em cima, o plano de cima, ele é o plano espiritual, vamos chamar que é uma coisa positiva, né? E aqui embaixo é o plano material, como se fosse algo, tipo, negativo. Assim, ó, a gente não quer isso, a gente quer aquilo. Então, quando eu infiro uma força aqui, uma rota de pensamento, se eu fosse assistir num plano aqui longitudinal, se eu fosse cortar o transversal, eu poderia ver assim que a gente, em espíritos, a nossa malha,
nós temos aquela coleção de energias com núcleos que compõem isso. Então, quando eu tenho uma força eletromagnética, que é o pensamento, e ele passa por essas questões, de acordo com aquilo que nós dispomos em nós, aquilo pode reverberar ou então repelir, igual a água tem aquela questão, não sei se vocês já lembram, né? Que a luz do sol bate na água assim, tem um negócio que chama refração. Aí a luz do sol, ela dá uma viradinha, que sei lá de quanto que é o ângulo que faz, que a física do homem já conseguiu estudar isso. Se a gente traduzir para o nível também da força eletromagnética, como são energias, a hora que determinados pensamentos ou influxos chegam em nós, dependendo da malha que nós temos, os nossos filtros, aquilo pode rotear, pode reverberar, amplificar, ou então eu ter filtros que abafa, diminui, e aí é por isso que eu vejo esse desenho aqui, ó, me ajudando nesse entendimento, ó. Então, às vezes bate alguma coisa, vem uma ideia ligada a um vício que eu tenho, um comportamento. Os meus valores, a composição, os valores, gente, são os sentimentos já consolidados no espírito, são as conquistas daquilo que o espírito já possui, de forma irreversível. Os sentimentos é tudo aquilo, aquela coleção de energias que são persistentes a nós, que é ali a coleção daquilo que vibramos. Por isso que eu coloquei aqui há pouco, que quando a gente vibra, quando a gente faz ações e nossas atitudes no nosso dia a dia, a gente gera uma resultante energética. Então, se eu estou aqui agora com meu irmão, aqui em casa, e eu estou vivendo questões ligadas a algo da matéria, como, por exemplo, a minha presunção de afirmar coisas, aquilo está gerando em mim uma característica vibratória que eu acabo agregando em mim mesmo. E esse conhecimento, isso aqui eu acho bem rico a gente refletir. O conhecimento, ele é o conhecimento vivenciado. Porque quando você vivencia conhecimento, isso gera um registro em nós espíritos. É diferente do conhecimento intelectual, da instrução. Eu já dei alguns exemplos na minha vida pessoal, que eu acho que todos nós temos condições de fazer isso, que, não sei se vocês lembram que uma vez, eu acho que eu falei isso por aí, que assim, eu nessa vida já estudei química, eu já fiz equação de química orgânica, eu já fiz faculdade de farmácia, eu resolvi umas equações de química orgânica. E se eu tinha 21 anos, 22 anos, hoje eu tenho 41. Traz a química para você ver o que eu faço com ela. Não faço nada. Eu nem sei mais. Se você pôr uma fórmula da glicose ali, capaz que eu não lembro mais. Aquele C6H12, O6, que faz assim, aquelas coisas. Se pegar matemática, trigonometria, que eu já fiz, já tirei nota, já passei de ano, talvez eu não saiba mais resolver. E tantas, quantas coisas que nós já lemos, que ficou. Agora, muitas e muitas coisas nessa vida, eu tive a instrução, conhecimento intelectual, ele me instruiu, me orientou, e eu passei a viver. Então, pega agora a mesma química orgânica e leva lá para a Ana Maria, lá de Ribeirão Preto, na terra de Ismael, que vive lá com a parte de processos de plantas, que transforma em fitoterápicos, trabalha com bioprocessos. Pega uma profissional que está trabalhando, vivendo aquilo, e ela tem aquela instrução agora, vivência na prática, olha as fibras que traz. Pega para mim algumas outras vivências que eu tenho trabalhado no meu campo profissional e no meu campo pessoal e veja os conhecimentos. Outra coisa, simbolicamente, né, gente, não é uma regra, mas simbolicamente, no estereótipo, né, vamos ali para a roça, para uma pessoa que está lá no campo, que não tem estudo, e veja o conhecimento vivenciado do espírito. Então, esses conhecimentos, eles são resultantes de fibras para o espírito. E os recursos são recursos que nós vamos adquirindo também ao longo das existências, recursos que nós dispomos da nossa intimidade, recursos para lidar também causados pelas nossas vivências. Então, essa caixa aqui, essa caixa dos filtros, ela só é composta na sua composição, né, completa, de acordo com as vivências. E quanto mais fibras, quanto mais energias, quanto mais conquistas, quanto mais construções, quanto mais transformações, quanto mais labor, exercício,
operoso naquilo que está ligado ao bem, ou ligado a práticas que às vezes a gente tem alguns sustos, né, de renúncias, como, por exemplo, o esforço que a gente se encontra numa casa espírita, ou na nossa intimidade, que a gente se reforça, fica sob o estímulo daquilo que nos traz uma sensação benéfica, e às vezes ali eu consigo ter atos compatíveis com a consciência moral. Quando esse evento ocorre de eu rotear, eu mudar a rota do meu interesse, daquilo que era material, para algo que é moral e verdadeiro, essa mudança de rota é o que eu chamo de renúncia. Aqui houve uma renúncia. Sabe por quê? Eu renunciei ao prazer mórbido. Eu renunciei a mim mesmo. A hora que eu vou falar com meu irmão, lembra que agora há pouco eu fui falar com meu irmão, eu estava na presunção, porque eu me acho, eu tô me aprazerando aqui, estou usando um verbo entre aspas, né? Eu estou aqui vivenciando a intensidade e o orgulho, falando as coisas para mim, eu estou aqui. A hora que eu estou sobre um outro influxo, seja da leitura, seja da música, que também é um recurso externo, que são estímulos, de uma palestra que eu ouço, de uma série de instruções que me fortalece, da presença amiga, de um trabalho que me ampara, que eu me sinto abastecido, naquele momento o meu tônus, esses filtros estão vibrando numa outra forma, que é a hora que o meu pensamento, ele vem roteando aqui, ó, eu posso, por exemplo, meus sentimentos ainda não têm conquistas, mas eu tive vivências novas no conhecimento e eu estou tendo recursos que me auxiliam. Era como se a minha rota conseguisse vir para cima e eu abro mão mesmo daqueles prazeres de me sentir melhor, maior, que são as minhas ilusões, e eu renuncio a mim mesmo. Eu venço a mim mesmo. E aí eu passo a ter contato com a consciência. E aí, vivendo de acordo com a consciência, vivendo em consonância com a lei, o meu ato, a minha atitude e as minhas energias, elas também retroalimentam essas conquistas para o meu filtro. E esse processo, quando percebido por nós, quando a gente consegue entender o que Kardec nos coloca lá no final do livro, dos Espíritos, quando pergunta qual que é um dos maiores impedimentos da evolução do homem de progresso na Terra, ele fala que é o interesse pessoal, é o que lá ele chama de desinteresse. Então, esse, entre aspas, desinteresse, é o perder o interesse das coisas pessoais, porque o atributo, não sei se é atributo, mas esse elemento interesse, ele existe o tempo todo, e quanto mais eu consigo operar dessa forma, usando os recursos que eu tenho, eu alimento a minha vontade. Que como lá no Pensamento e Vida, a vontade é um atributo só inerente ao bem. Não existe vontade para o mal. Na verdade, a ausência do poder da força da vontade é que nos pilota ali, roteia para baixo. Mas quanto mais eu opero, eu entro nesse processo da minha renúncia, de renunciar aos prazeres, renunciar a mim mesmo, para que eu viva o novo homem, para que eu viva esse novo item. E aqui, quando eu passo a ter esse processo consciente, existencialmente dentro de mim, eu desperto a consciência moral. Para tudo que eu faço, então, para todas as minhas ações, por isso que a reflexão, ela é um exercício de vigilância para que eu estou numa situação, que são os convites que a vida nos traz, que são os estímulos. Então, estou aqui agora, acaba essa exposição de reflexão da palestra, abro a porta do meu quarto, desço enquanto meu pai ali. Meu pai, naquele instante, é o estímulo que eu tenho para o convite a alguma oportunidade de fazer o bem, em mim mesmo. Porque ele vai falar assim, filho, vai fazer isso. E aí, às vezes, eu falo assim, pai, porque agora eu falo assim, nossa, se eu começo a lançar o olhar numa coisa simples, que com certeza vai acontecer. A hora que eu terminar aqui, eu vou sair do quarto, vou descer, vou encontrar meu pai que está ali na sala de baixo, e com certeza nós vamos interagir de alguma forma. Eu não sei o que ele vai falar, mas ele está comigo aqui em casa, eu estou com ele. Qual é o convite que eu tenho comigo mesmo? Qual é o convite que eu tenho de servir a Deus? Servir a Deus é o que para mim, esse momento agora, faz.
de oportuno para que eu viva o bem. Viver o bem é viver de acordo com a consciência moral. E aí, esse processo, quando eu estou vigilante, atento aos recursos, me alimentando das instruções, esses filtros, eles passam a se tornar mais favoráveis ao processo que todo e qualquer estímulo, talvez que eu tenha já filtros suficientes ou uma capacidade suficiente de operar, eu consigo verter isso, chega aqui no interesse, eu falo assim, não é isso mais, não quero isto mais, eu faço uma escolha. E essa escolha do espírito é que são que Eurípides traz sobre o tema escolhas e decisões. Decisão é quando o espírito já tem uma conquista das escolhas no bem. A gente não opera mais em dúvidas. Eurípides Barçanufo, ele não fazia mais conta para ver se ele ia operar por aqui ou por ali. Então, quando o professor que foi, quando colocado ali na visão de Vicente de Paulo, que ele, assim que ele teve acesso à primeira reunião lá em Santa Maria, quando no seu processo de receber a mensagem, ou seja, entre aspas, né, de converter para o espiritismo, que o Vicente de Paulo falou assim, Eurípides, você ficará na rua da amargura, os amigos afastar-se-ão, a família rebelar-se-á, lembra aquela passagem que a gente já falou algumas vezes aí também? Tudo aquilo ali, o espírito decidido, milenar, ele não para e chega em casa e fala assim, eu vou ver direitinho essas coisas, vou ver se eu vou ser espírito ou não, se eu vou fazer ou não. O espírito decidido, ele já tem, de fato, essas conquistas aqui dentro dele por vivências. Então, se nós hoje temos dificuldades, obviamente, ainda a mudar essa rota, é porque nós devemos nos atentar às nossas vivências, em aproveitar e viver, porque me permita também expressar de uma forma aqui, com aspas, que muitas coisas, aliás, a grande maioria das coisas da nossa vida, elas não serão ou não são resolvíveis. Elas são para serem vivenciadas. Entenda bem. Muitas coisas, ou quase tudo, elas não são resolvíveis por hora na nossa existência. Quer um exemplo? Jesus, quando encarnou, estava ali na época dos Césares, do Império Romano. Jesus não encarnou para resolver o Império Romano. Jesus encarnou para viver aquilo que o Império Romano trazia. Agora, o Império Romano não existe mais, porque, naturalmente, as coisas vão se evoluindo, mas não necessariamente na nossa existência, algumas coisas serão resolvíveis. Nós participamos do processo de evolução para que aquilo se resolva. Outro exemplo real e hoje, independente de quem seja o nosso presidente, quem foi ontem, quem será amanhã, nós ainda enfrentaremos questões de política, porque eu não acredito, não é uma questão de ingenuidade, né? Basta observar as leis, que nós terminaremos a existência com a extinção completa da corrupção. Não quer dizer que eu tenho que ser corrupto, eu vivo o bom combate justamente de ser honesto, mas eu tenho que viver no mundo da corrupção sendo honesto e contribuindo para o progresso do planeta, e é em mim mesmo. Porque quem vai melhorar o planeta não é o planeta, somos nós. Agora, quem garante que a corrupção vai acabar semana que vem, daqui 1 ano, 2 anos? Não é para nós isso. Mas a gente acaba em nós a corrupção. Agora, também não vamos resolver tantas outras questões, por exemplo, de segurança. Adoraríamos ter um mundo perfeito onde fomos encarnados, onde vivemos nossa ambientação, que não tivesse mais nenhum aspecto de violência. O fato é, nós vivemos num ambiente violento, mas nós estamos aprendendo a construção da pacificação. Nós somos estímulos à nossa volta a pacificar. Aqueles irmãos que, se hoje eu consigo perceber isso em mim, educar esse processo, renunciar à violência, renunciar... Agora, se antigamente eu tinha prazeres pelo que a violência me trazia, porque eu era violento, eu agredia, eu via o outro pela minha agressão que a vingança causa, pelo meu desprezo, que eu me comprazia com aquilo, hoje eu renuncio em mim. Hoje eu acolho o outro. Isso é o despertamento da consciência, isso é o despertar da consciência, porque eu não quero mais, as minhas escolhas hoje são no bem, e assim existe renúncia. Porque é aquela história que está aqui, desejo, querer, né? Você deseja a violência? Ah, não. Mas você quer a paz? Ué, como assim? Não, porque querer a paz carece de nós um estado realmente de renúncias. É o exemplo
da questão de saúde física, né? Da ociosidade. Você deseja ter que seja um corpo saudável, ser saudável? Desejo, mas você quer? Mas como assim? Porque o querer faz com que a gente, mais uma vez, vá à renúncia. Assim, como que eu desejo ser saudável, mas na verdade eu adoro abusar da alimentação que não é saudável? E assim, nas questões morais como um todo, sempre nos colocamos diante da renúncia. E a renúncia é eu continuar aonde estou, renunciando a mim mesmo. Renunciar não é largar, não é abandonar, não é trocar. Então, como que eu renuncio ao meu irmão? Aqui que eu estou dando exemplo. Eu renuncio é estando com ele, mas agora renunciando o prazer do orgulho, da presunção, e renunciando e estando em verdade com ele, ouvindo-o, considerando, e esse exercício da humildade. Então, esse processo, quando a gente passa a, de fato, a perceber em nós, a sentir, eu vou despertando a consciência. E quando isso começa a ficar razoável em mim, não mais o cérebro, mas eu começo a viver, a encontrar, a sentir, isso expande. Isso causa uma expansão dentro de nós. Então a gente passa as provas mais difíceis, mais assim cabulosas que parecem aos olhos do homem, mas para nós está tudo certo. Tudo certo não é indiferença o que está acontecendo, pelo contrário, estou vivendo em verdade aquilo. Então, eu posso estar passando questões pessoais ligadas às questões de família, às questões de trabalho, às questões que forem, que se contar para o outro parece que, na visão de homem, assim, mas aí não é possível, você não está fazendo nada, mas eu estou fazendo e muito. Agora, talvez não para satisfazer mais a consciência existencial ou aquilo que a moral social traz, mas estou fazendo muito, mas muito mesmo no meu labor diário, em perceber, sentir, vibrar, conduzir, fazendo, passando e vivendo. Vivendo não é simplesmente estar ali sobre os influxos daquela coisa, mas é experienciar, é gerar realmente ações condizentes com que aquilo nos convida a fazer. E agora, com essa quantidade de instruções que nós recebemos ao longo do século passado, né, que foi a época que a gente já falou também da difusão da doutrina espírita, dos livros, dos acessos aos conteúdos, a aplicação que o processo de evangelizar, de ter todas aquelas lições do evangelho que foram organizadas agora na visão do Espírito, desde a época que Jesus nos trouxe a Boa Nova, eu trazer isso para dentro de mim, eu me evangelizar no processo, aproveitando tudo que a vida na Terra me oferece cada segundo, eu aproveitando a existência da carne, das sensações, para que eu vença a mim mesmo, para que eu vença o mundo e não vença no mundo. Isso sim é evangelização de espíritos. É esse processo que a gente tem sentido e aprendido dentro desse tema aqui de despertar a consciência. É isso aí que eu tinha para falar hoje, ou para trazer, ou deixar aberto aos amigos que queiram contribuir aí, para não ficar aqui falando demais também, porque eu acho que a mensagem, de fato, para nós é essa. Se tiver algo mais que eu possa contribuir aí, fique à vontade. Câmbio para o Cláudio. Só embola a cabeça. Então, ou seja, para algumas pessoas, quando você fala, por isso que é importante trazer vários companheiros, né, e expor a mesma coisa, porque o Saulo aqui hoje, a maneira como eu visualizo, o Cláudio também colocou que para ele funciona, me auxilia muito. Para outros, talvez é uma confusão danada. Está olhando e não está vendo nada, está enxergando e não está vendo. Outros veem muitas coisas. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu confesso, gente, que eu comecei a aplicar isso em mim mesmo, é essa flecha aqui, ó. Sabe que essa flecha, eu esqueci de comentar ela. Essa atitude de você também inferir os estímulos, escolher estímulos, é muito importante. Porque, às vezes, a gente está tão sobre o influxo, a gente retroalimenta certos estímulos aqui, ó, que eu sempre volto. Então, eu vou dar um exemplo assim, bem rasteiro para ficar didático, tá? Para estereotipar. Às vezes eu sou viciado em bebida e eu sempre fico vivendo no bar.
o estímulo do ambiente do bar, por exemplo, né? Um exemplo bem... Enquanto que aqui eu começo a perceber também que algumas coisas, eles me auxiliam no processo de construção. Eu passo a ter conquistas morais porque certos estímulos, que podem ser ambientes, exemplos, tá? Ambientes, músicas, leituras, filmes, porque televisão, que a gente fica vulnerável a uma TV aberta, mas hoje a gente tem opções de escolher o que quer ver, né? Seja por YouTube, filmes, por exemplo, que muitas vezes eu percebia que filmes me deixavam muito mais deprimido ou excitado para coisas, e aí você passa a escolher, obviamente, conteúdos que são estímulos para o meu campo mental, estímulos que eu passo a forçar mesmo novas sensações aqui, estímulos que me contribuem, porque uma vez que eu consigo pingar nessa consciência moral uma vez, aqui, ó, que eu vou, roteei para cima, você sente o sentimento da felicidade, ele é muito diferente do sentimento do prazer mórbido, do prazer da matéria. A gente sabe quando nós estamos operando no nível pleno da felicidade que o Evangelho nos traz. E aí, se você tem olhos de ver, você começa, entre aspas, assim, a sacar, assim, peraí, olha que massa. Quando eu estou com o Cláudio, não é regra, né, gente? Não é receita de bolo, mas quando eu estou com o Cláudio, estou com a Beth, a gente está tratando desses assuntos, e eu estou nesse ambiente aqui na Fundação Cálita, assim, e com essas músicas, me faz um bem, tão bem, que me ajuda tanto a ver coisas que eu processo, roteio para cima. Então, eu começo a também inferir escolhas de estímulos, porque eu começo a eleger, é um tipo de escolha, a eleger, porque assim, eu desejo melhorar, eu quero melhorar, e já não quero mais aquilo que me faz mal. Outra coisa, eu começo a perceber nas minhas buscas, mesmo que inconscientes, na consciência existencial. Então, eu estou lá no YouTube e falo assim, gente, quando eu vejo esses vídeos dessa pessoa aqui, ou esse tipo de contribuição que está tendo, me ajuda. Ou essa leitura, quando eu estudo isso, quando eu faço aquilo, ou então o contrário. Gente, quando eu percebo que eu estou nessa mesma frequência, nessa mesma sintonia, nesse mesmo fluxo de estímulo, eu não consigo, eu fico aprisionado. Então, esse tipo de coisa é uma forma, né, que me ajudou a ver. Eu fui um dia, eu confesso que o ponto de partida dessas coisas aqui foi, de fato, os estímulos. Eu comecei a perceber isso. Falei assim, gente, olha como que os estímulos são importantes, dependendo do lugar que eu estou, com quem eu estou, do jeito que eu estou, o que eu estou fazendo, pensando, isso parece que me gera uma resultante, né? Então, se eu começar a ter uma capacidade em mim mesmo de escolher ou de inferir força sobre os meus estímulos, eu posso ter resultados diferentes. Aí eu comecei a rabiscar, eu fui vendo o que passava por meio disso, até que eu cheguei nesse esqueminha aí para mim, que como eu falei no começo da minha fala de hoje, eu já incorporei tanto esse esquema em mim, que eu ando na rua hoje, literalmente, de olhos fechados, eu tenho esse desenho na cabeça. A hora que o outro está falando comigo, a hora que eu estou em certos lugares, eu estou vendo direitinho esse desenho dentro de mim. Então, é um apoio que eu tenho, e eu espero que possa ter contribuído também com mais outras pessoas para a gente poder usar desses recursos, né? É isso.